Vamos ler a palavra de Deus. Abra comigo aí. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz o texto, muito forte. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito interessante esse texto. Vocês creem? Porque eu creio. Olha só. Estamos diante de um texto glorioso. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer viver para sempre? Você quer alcançar a salvação, a vida eterna? Porque se uma parte estará na glória com o Senhor, regozijando, se alegrando, uma outra parte que rejeitou, que negou, que zombou, estará na perdição. Não é a vontade de Deus, mas foi a vontade do homem. Porque nós temos liberdade de escolha, o livre-árbitro. Ele morreu, ele deu a vida por todos. Mas tem que ser do meu interesse, irmãos, amados, queridos, pessoas que você ama, admira, respeita, parente, amigos, lideranças, etc. Todos têm a oportunidade. Não podemos perder. O que está em questão é o nosso futuro. Não tem como fugir da realidade. Ou uns vão para a salvação e outros para a condenação. E a escolha é nossa. A Bíblia, livro tremendo, maravilhoso, expressando, ensinando-nos como alcançar, como agradar a Deus, como conquistar a eternidade, como estar na presença de Deus. Devemos nós deixar o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. E a nossa carne, ela gosta muito. Feche seus olhos. Vou estar orando nesta manhã, para que Deus venha nos revelar, falar conosco, que eu também preciso. Eu gosto de aprender, de ouvir, de praticar a vontade de Deus, sabendo eu que não sou perfeito, somos seres humanos, tenho erros, tenho falha, mas eu desejo agradar a Deus. Adorar, viver segundo a vontade de Deus. Não é fácil, não se engane. Muitos que criticam os evangélicos, os cristãos, não estão vivendo porque são fracos. É mais fácil criticar do que viver. Quem vive, está se esforçando, sabe que não é fácil. Mas Deus, Ele nos ajuda quando acha em nós um coração contrito, aquebrantado, disposto à mudança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Estamos diante da Tua santa e poderosa palavra. Pai querido, usa-me nesta manhã como instrumento, canal de bênção, como ferramenta. Fala para a Tua igreja. Vem buscar não um homem, mas a Tua presença. Até mesmo, Pai, escrevendo pela internet, redes sociais, Facebook, YouTube. Fala, Pai, de uma forma especial. Porque o desejo meu é que eu dividir o conhecimento que o Senhor tem me dado com outros. Mas para isso precisa de achar um coração aquebrantado, contrito, preparado para receber Tua palavra. Os dias são maus, são difíceis, mas nós cremos que o Senhor fará maravilhas em nosso meio, dando a vitória, o livramento, a proteção e nos preparando a cada dia para o arrebatamento da igreja. Que assim seja, e você diz amém. Queridos, essa mensagem ela tem um tema: a provisão de Deus em tempos difíceis. Muitas vezes nós erramos que nós esperamos do homem. Mas o homem sem a presença de Deus, sem a manifestação de Deus, ele não pode fazer nada. O mais rico que ele seja, ele não pode fazer. Porque tudo depende de Deus.
É por isso a urgência e a necessidade de nós termos uma comunhão real, exata, uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Deus, porque Ele derrama sobre nós as bênçãos. O que você precisa? O que você precisa nesta manhã? Qual a tua vontade? Qual o teu projeto? Qual o teu sonho? Qual o teu objetivo? Vocês estão alinhados com a vontade de Deus? Porque é necessário que eu e você projetamos algo, vivemos algo alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Ele não vai. Então eu preciso fazer projetos, construir algo pela fé, baseado na palavra de Deus. Porque não tem como eu construir, criar, projetar algo do meu interesse se Deus não assina embaixo. E se aquilo for contra a vontade de Deus? Eu vou estar lutando contra Deus, orando, falando, profetizando naquilo que Deus não está do meu lado, me apoiando. Então eu preciso entender qual a vontade de Deus, e ela é perfeita, boa e agradável. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo tem um papel fundamental: levar Cristo ao mundo caído. A igreja de Jesus Cristo é o farol para o mundo em trevas, decaído. Podemos ver a olho nu o que está acontecendo à nossa esquerda, à nossa direita, na frente e na retaguarda. O povo está totalmente envolvido com as coisas da terra, coisas pecaminosas, coisas que está nem preocupado se Deus está satisfeito ou não. E mesmo assim fala em Deus, pedem a Deus, mas não procura conhecer a vontade de Deus. Mesmo nós conhecemos, nós erramos, imagina quem não conhece. Alguns nem querem conhecer mesmo para não ter que mudar. Aí que mora o perigo. Mas a igreja é o farol. Ela vai clarear, ela vai despertar, ela vai dar direção para o povo. Mas muitos não vão querer. Você vai perder amizade, vai perder amigos, né, entre aspas, né? Porque o nosso amigo maior é Deus. Porque muitos não vão concordar com você. Mas a nossa missão não é agradar o mundo, mas agradar a Deus que nos chamou. Uma certa feita, no livro de Atos, os apóstolos estavam sendo pressionados a parar, a não pregar a palavra de Deus, a deixar de anunciar Cristo ao mundo. E foi as autoridades que determinou. Embora já tinha crucificado a Cristo, perseguindo a igreja. Mas aí os apóstolos tinham duas condições: ou parar de pregar para agradar o homem, ou pregar e arriscar até a sua vida para agradar o teu Criador, o teu Senhor. Então vai ter dias assim, vamos ter que escolher entre amizade com o mundo ou amizade com Deus. Porque Tiago 4 fala: adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui inimigos de Deus? Quando eu apoio o mundo, concordo com o mundo naquilo que está fazendo, sem anunciar, sem pregar, participando e envolvido, para agradar a amizade, eu começo a distanciar do meu Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. Eu, como mensageiro, como atalaia, arauto, um profeta, que o profeta ele é porta-voz de Deus. Eu estou obrigado a transmitir a palavra idêntica, real, clara. Muitos não vão gostar, mas é ela que nos vai garantir uma salvação. No tempo de escassez, a provisão de Deus vai bater na nossa porta, porque nós temos o quê? Uma aliança com o Eterno. Mas quem não tem? Vai ter luta, dificuldade. Vai contar com quem? Por isso é de suma importância que eu e você demos valor à palavra de Deus. Vamos comigo lá, por gentileza, Atos capítulo 5, versículo 27. Diz assim,
e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensineis neste nome? Eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina e que quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, olha só que homem de fé, de coragem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós vos mataste, suspendendo no madeiro. Olha só, queria que Pedro parasse de anunciar Cristo ao mundo, mas eles estavam alicerçados na rocha que é Cristo. Eles não pararam. Lógico que temos que obedecer autoridades. Depende o quê? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, fica a pergunta no ar para a membresia, para os pregadores do evangelho, para os pastores. Vocês estão obedecendo a Deus ou o homem? Porque pode ser que o homem, por um momento, não tenha entendido o processo de Deus e com isso leva muitos nessa direção. Mas o foco aqui não é doutrinar, mas trazer provisão, ensinamento para o povo de Deus. Que essa é a missão da igreja: anunciar, ensinar, pregar o evangelho puro, verdadeiro, genuíno, que traz salvação ao homem. Estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Interessante isso. O mundo está em crise, mas o reino de Deus nunca está em crise. Ele é o Deus da provisão. Ele pode todas as coisas. Lucas capítulo 1, versículo 37, ele nos fala: para Deus nada é impossível para Deus. Aí a questão é: você tem andado com Deus? Tem agradado a Deus? Tem feito o que Deus quer? Aí que mora a questão. Muitas das vezes queremos ser bem-sucedido, igual o mundo é, porque o mundo ele vai de qualquer jeito e é bem-sucedido, entre aspas, até Deus cobrar eles. Mas o cristão não pode copiar o mundo, porque ele tem um exemplo, ele tem um modelo, e o nosso modelo é Cristo. Então, o mundo está em crise, mas nós não. Porque o mais importante, o mais caro, o mais difícil nós já temos. Nós tínhamos uma dívida impagável, irmãos. Igreja amada, o mundo tem uma dívida que jamais pode pagar. Com todo o recurso que tem atualmente ou possa conseguir, não pode pagar a tua dívida. Já foi paga por amor a nós. Mas para isso eu tenho que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É aí que mora a questão que muitos não querem. Eles querem vencer, viver sem a graça, sem a presença, porque aquele Deus que dá, que ensina, que instrui, que dá o de melhor, que cuida, ele também tem sua vontade, tem seus princípios, tem seus mandamentos. Aí que mora o perigo, porque muitos não estão nem aí e querem alcançar a bênção e vitória, e nós sabemos disso e às vezes não alertamos por amor à pessoa que está caminhando, trilhando um caminho errado. Mas a igreja, ela precisa despertar esse povo, porque nós sabemos
Já nos foi revelado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, o fim de todas as coisas. Então, preciso orientá-lo, alertá-lo por amor. Foi o que Cristo fez conosco. Ele pagou a nossa dívida, veio, nos ensinou, nos orientou, nos mostrou, levantou os discípulos, apóstolos, para continuar esse trabalho, e chegou até nós. Agora é a minha e a tua vez de mostrar ao mundo caído o plano de Deus para a salvação, a única esperança que nós temos para alcançar a paz com Deus, porque Cristo, a nossa única esperança. Deus não deu outra saída para o homem, não deu outra direção para o homem. Cristo, ele nos fala em João 14:6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não é um dos caminhos, ele é o caminho para tudo, para a vitória, para a bênção, para a conquista, para a paz, para a salvação, para a eternidade com ele. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação do século. E Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele fala e Ele cumpre. Não é igual o ser humano, que oscila, que vareia, que falha, não. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mas vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e o cuidado do Pai Celeste. Você não está só. Nós estamos protegidos. Nós temos a graça de Deus. Temos que valorizá-la. Tomar posse, irmãos. Você não está na igreja à toa. Você não está buscando Deus à toa. Igual os religiosos, buscando um Deus morto, que não fala, que não anda, que não sai som algum da garganta, tem que ser limpado, movido, esperando num Deus desse jeito? Pau, pedra, bronze, ferro, gesso. Nós não. Nós esperamos no Deus da provisão, no Deus soberano, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Não adianta as pessoas ficarem chateadas, revoltadas, com raiva dos pregadores que têm pregado a palavra de Deus. A tua chance é essa, é a tua oportunidade. Porque sem esse conhecimento, nós estamos caídos, condenados. Por isso, o Senhor nos fala, Evangelho de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando que eu sei que eu estou errado? Quando eu estou fora da verdade, fora da palavra de Deus. João 5:39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que elas de mim testifica. O salmista nos fala, capítulo 1, número 1, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Tem que ter prazer, alegria, mas muitos estão tão ocupados com TikTok, Instagram, outras coisas mais, YouTube, etc., e não tem tempo para Deus. Tem que construir, tem que fazer, tem que projetar, que é isso e aquilo, e desprezando o mais importante, que é a presença do Espírito Santo. Que nessa manhã, eu e você precisamos. Sem Ele nós não somos nada. Nós só acordamos porque Ele quis nos acordar. Ele permitiu mais um dia para nós deslumbrar desta vida, exaltá-lo, engrandecê-lo de todo o nosso coração. Quando você exalta o Senhor, Ele, como Pai amoroso, nos derrama as bênçãos, a paz, a alegria, a prosperidade e coisas muito mais. Precisamos entender a quem estamos servindo. Nós servimos um Deus de toda provisão. Temos esperança e sabedoria divina para aguardar as bênçãos do Senhor.
Nós não estamos sozinhos. Ele nos promete vida abundante. A gente sabe que tem um adversário que nos procura para nos destruir, fazer mal à nossa vida, à nossa família, à nossa parentela, mas tem um Deus também que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Aí eu pergunto, aonde está a tua esperança? Você tem esperado em quem? No homem ou em Deus? Porque ele promete e ele cumpre. Lá no Evangelho de João 10:10, vida abundante em meio ao mundo de crise. Não importa que o inimigo planeja ou arquiteta contra a minha vida e a tua vida, mas Cristo tem para nós vida abundante. Sempre tem uma saída. O problema é que nós deixamos que o desespero, a falta de fé, nos tire do alvo, do foco. Nós podemos estar sendo provados para ser aprovado, mas nós murmuramos, reclamamos, dividimos a culpa com um, com o outro, aí fulano é Beltrano, e esquecendo de buscar a receita certa, que é dobrar o joelho, reconhecer que também tem falhas, que é um pecador, mas que tem um Deus no céu misericordioso. Eu lembro agora do salmista Davi. Davi, um homem de Deus, salmodiava, escrevia vários salmos, um verdadeiro adorador. Mas por um momento, por um descuido, ele pecou, ele perdeu o chão. A vaidade, a prepotência do homem fez com que ele caísse. Ele desejou a mulher do outro e acabou pecando. Mas o interessante é que no Salmo 51, ele reconhece que é um pecador, que precisava da misericórdia, da graça do nosso Senhor. E nós também não é diferente. Nós pecamos também. O peso, a vergonha, a decepção do pecado nos faz sentir mal. Temos que reconhecer que é um Deus no céu, misericordioso, bondoso, que quer nos purificar, nos transformar. Por isso, eu convido os irmãos aí comigo lá em Salmos número 51, por gentileza. Vamos comigo lá? Acharam? Salmo 51, vou ler a partir do versículo 1. Olha só que reconhecimento. Quando o homem de Deus, ele reconhece que falhou, que pecou. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e fiz que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Agora o versículo 7. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Forte. Vou ler mais uma vez. Um homem de Deus, reconhecendo que tem falha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O mais que a gente queira ser perfeito, nós não somos perfeitos. Temos falha. Nós não é tão bom assim. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos,
capítulo 3, 23, ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que o salmista diz isso? Que ele viu Saul, o homem escolhido por Deus para ser rei de Israel, o homem que Deus era com ele, mas é um homem que falhou, desobedeceu a Deus, não fez o que Deus queria, e Deus tirou o reinado dele. Tem coisas que estamos perdendo nesta vida, porque estamos brincando com a realidade, brincando com os fatos, não dando valor, não reconhecendo o valor devido, não estamos glorificando o nosso Deus, porque nós temos pela saúde, pela família, pelo trabalho, por tudo. Estamos honrando a pessoas, a coisas, e deixando de dar honra devida ao nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Quantos têm descido, partir desta terra, sem a salvação, com todo o amor de Deus, têm perdido, porque estão brincando, não dando crédito, passando por cima da lei de Deus, dos mandamentos, não está amando, não está perdoando, não está trabalhando para o reino. Por isso que ele fala, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor disse para Abraão: Abraão, seja perfeito e anda na minha presença. O autor aos Hebreus disse: segui a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá a Deus. Temos que estar dentro, alinhado com a vontade de Deus, para desfrutar do melhor que Deus tem para a tua igreja. O salmista viu Saul perdendo o teu direito de ser rei. Por quê? Que desobedeceu o nosso Deus. Que nesta manhã, eu e você, sejamos sinceros, reconhecemos o seu pecado e prostramos diante dele, para alcançarmos a nossa vitória, que nós desejamos. Por isso que o apóstolo Pedro, ele disse, nos dá uma receita para a vitória: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado dos teus. Mas muitas vezes nós baixamos a guarda, murmuramos, questionamos, culpando outros, esquecendo de olhar para nós. Mas que nesta manhã, essa mensagem é de reflexão, para alcançarmos a provisão de Deus, precisamos fazer a nossa parte como servos de Deus. Vamos continuar. O salmista estava orando, falando com Deus. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quem somos nós, seu Espírito Santo? Nada. É Ele que vai nos levar ao arrebatamento. Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu tenho que estar sensível à voz dele, percebendo o que está acontecendo, o que está me mostrando, e rapidamente reconhecer e prostrar. Os que humilham serão exaltados, mas o que se exalta, que não precisa de Deus, ele será consumido. Não podemos brincar. Que Deus tenha misericórdia de nós, como teve com o pessoal que foi para a Babilônia, ficaram ali 70 anos escravos, porque brincaram, não valorizou. Com todo o recurso que Deus deu, todo ensinamento, desprezaram os porta-voz de Deus, os profetas, Isaías, Jeremias e muitos outros. Lamentação 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Põe tua boca no pó, talvez assim haja esperança.
O homem precisa entender de que se queixa, pois, o homem vivente. Cada um queixa dos seus pecados. As nossas queixas é por causa de nós mesmos, por não buscar a Deus, não pedir a Deus direção, não estar andando alinhado com a vontade de Deus. Queremos desfrutar o melhor dessa terra, mas como desfrutar se eu estou trilhando um caminho errado? Aí que mora o perigo. Mesmo assim, a bondade de Deus nos alcança, irmãos amados. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Ele tinha perdido o momento, né? Quando viu que ele pecou, que ele falhou, começou a perder o foco. Mas ele se humilhou. E novamente o Senhor renovou a sua fé, a tua força. Aí que ele fala, sustém-me com espírito voluntário. Aí que ele fala, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha só, já que o Senhor me perdoou, que eu entendi, que eu falhei, que o teu amor é tão grande, então eu vou ensinar outros. Ele nem imaginava que chegaria até a mim e até você esse salmo. A gente saber o tamanho, a grandeza, a profundidade deste amor, que fala em João capítulo 3,16, amada igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito glorioso, isso é muito profundo. Se não fosse esse amor, o que seria de nós, pecadores? Nós não vivemos em pecado, mas nós pecamos por descuido, por falha, por não estar ligado. Mas o que mais nos constrange é a grandeza deste amor de Deus, de dar o teu Filho pelo nosso resgate, pagar a tua dívida, porque todos pecamos. A dívida era nossa. Ele veio, deu a vida por todos nós. Foi massacrado, maltratado, humilhado, mas mesmo assim ele não fugiu da sua missão por amor a nós. Não tem maior amor que esse, dar vida pelos seus amigos. Então, amada igreja, é o modelo para nós. Paulo seguiu esse modelo. Paulo deu a vida e os apóstolos também por esse amor. E nós? O que temos dado para o ser humano? O que temos dado para Deus através desse amor? É um momento de reflexão, de pensarmos, raciocinarmos e ver se realmente estamos no centro da vontade de Deus. Amada igreja, não é história da carochinha. Temos que ter consciência. Todo dia, pessoa se destruindo com a salvação nas mãos, com a palavra de Deus, com o nosso manual, com a nossa bússola. Carrega de fé. Ficaria aqui horas pregando esta palavra. Mensagem não falta. O detalhe é ter consciência. Vamos comigo lá o que diz o Carta aos Hebreus, no capítulo 2, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo 2, olha só o que diz. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos
permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha a nossa parte agora. Para nós, se os anjos foi punido e nós não seremos, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo o que a ouvimos? Se os anjos foi punido, nós também seremos, se não dá crédito à palavra de Deus. A provisão de Deus, ela vem para todo mundo, mas o mais importante é a salvação, a maior providência de Deus, que não havia outra maior do que essa. Pode dar casa, carro, bens, mas nada se compara à salvação. Paulo, cheio da graça do Espírito Santo, ele disse: a nossa pátria é no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. E disse também: nem olho viu tudo que você já ouviu de bonito nessa terra, de mais atraente, atrativo, nada se compara. A Suíça, a Austrália, Estados Unidos, Canadá, outros países, até Minas Gerais, Rio de Janeiro, lugar bonito, não se compara o que Deus tem para a tua igreja. É a maior provisão. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem para os seus. O Éden espiritual. O homem perdeu. Adão tropeçou, Adão caiu, trouxe a ruína, a queda, tudo de ruim. Mas Cristo veio, deixou sua glória e o seu trono vir nessa terra para consertar o que fez o velho Adão. O novo Adão, que é Cristo, ele consertou tudo e nos fez promessa da eternidade com ele para sempre. As crises podem ser superadas com a sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. João 16 fala, 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Tende paz, tende alegria, você não está só, Deus está conosco, amada igreja, povo escolhido. Deus nos ama, você não está sozinho, não desespera, não tumultua, não murmura. É nesse momento que muitos falam demais, dá bom dia a cavalo, esquece do teu Senhor e Salvador. Mas nesta manhã, eu e você somos bem-aventurados, temos Cristo em nossa vida. Abacuque nos fala, capítulo 3, Deus é a nossa força em tempo de crise. Não importa a crise que o Brasil vai passar, Deus está conosco. Registrado lá em Salmos número 46, vamos comigo lá? Salmos 46, por gentileza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ainda que as águas rugem e perturbem-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Embravaleceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra.
Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Refúgio. Se não está sozinho em tempo de escassez. Acredite. Creia, Ele é poderoso. Por isso, amada igreja, toma posse, valoriza Deus.